gente acha que é a mesma coisa, ou que são sinônimos, ou que estão juntos, mas de verdade não. Tá? E isso é um grande vício da área de saúde, que justamente passou a transformar os setores de qualidade em grandes centros de certificação, ou de escritórios de certificação. Né? Eu já trabalhei em um hospital como consultor que tinha 3 certificações ao mesmo tempo. Ele era Quemento, ele era ONA nível 3 e Joint Commission ao mesmo tempo. Né? Então, esse pessoal da qualidade, né, do escritório da qualidade, evidentemente estava completamente absorvido pela atividade de certificação. Então, são coisas distintas. Tá? O que é o setor da qualidade, as atribuições da qualidade e o processo de acreditação, que é institucional, não é de alguém. É outra confusão muito comum, e aí a gente, principalmente no início, né, do processo, que as pessoas falam, a qualidade inventou essa história de acreditação, ou a diretoria inventou essa história de acreditação. Não, a acreditação tem que ser um processo sistêmico, né, de toda a instituição. Nesse sentido, a qualidade ela é um tremendo suporte técnico, né? E para tudo, não só para a certificação, mas para as atividades do gestor. E a gente gosta muito de falar isso. Então, o que a qualidade tem que fazer? Propiciar ferramentas, as tais das ferramentas de qualidade. Gerenciar documentos, não é? Se preocupar com a forma com que você vai estar, sei lá, fazendo uma ata, comunicando, fazendo um protocolo, o formato disso daí, mas não fazer a coisa, fazer o protocolo pelo corpo clínico ou pela área assistencial, não é para fazer o mapeamento de risco pelos gestores, ou o mapeamento de processo, ou o planejamento estratégico. Não, a qualidade vai dar as ferramentas. Então tá, planejamento estratégico, o que se usa de ferramenta? Pode usar um leque aí de ferramentas. Quem vai te trazer isso? Qualidade. Então vamos fazer análise SWOT? Vamos fazer BSC, que é o que mais o pessoal normalmente usa, essas ferramentas, por isso que eu estou falando. Vamos fazer mapeamento de processo? Vamos, o que a gente vai usar? Vamos usar CIPOC, vamos usar, sei lá, que outra ferramenta. Vamos fazer análise de evento? Vamos usar o quê? O Ishikawa, protocolo de Londres. É isso, velho, que a qualidade vai fazer. Ela não faz pelos gestores, ela não substitui a atividade do gestor, ok? Então, existem muitas coisas que eles são características da atividade da gestão, né? Claro que você vai dizer, bom, então todos os gestores conseguem fazer? Não, lógico que não. E nesse sentido vai lá a qualidade, muitas vezes capacita essas criaturinhas, tá? Então aí você vai ter ciclos de capacitação das lideranças, dos gestores e principalmente dos médicos, né? Então, como é que funciona com o médico? Eu falo porque eu sou médico, vocês sabem, vocês já me conhecem. Então, o que acaba acontecendo? Ele é um ótimo plantonista, um excelente cara, os pacientes adoram. No dia seguinte, vamos dizer, no próximo mês ele vira chefe de plantão. Dali a um ano ele vira coordenador do pronto-socorro. Só que essa pessoa não teve formação para fazer uma liderança, para fazer uma atividade de gestão, né? Ele era um ótimo plantonista. E talvez ele se torne um gestor meia boca. E aí as pessoas começam a xingar o doutor, né? Pô, não resolve, não faz... Gente, velho, você precisa capacitar, precisa dar as ferramentas, precisa estar adequando. Veja o doutor Miola aí, diretor técnico do IMC, tudo bom? Parceiro nosso. Então, gente, essa capacitação, essa questão das ferramentas, essa parte toda, aí sim a qualidade vai lá e nada de braçada, isso é obrigação da qualidade, definir, cada um faz análise do evento como quer. Não, peraí que acabou a luz aqui. Não pode ser assim, tem que ter uma ferramenta definida. Plano de ação, como é que faz plano de ação? Qualidade define quem é que faz, como é que faz, se usa 5W2H, se vai usar qualquer outra ferramenta. Isso tem que ter a definição institucional e vem da qualidade. Percebam que a qualidade ela tem uma função de desenvolvimento da instituição.
né? Ela não é o escritório de certificação. Não é onde vai lá as pessoas que atendem a ONA, como a gente escuta, e algumas vezes, ou atende a certificadora. Claro que quando você entra num processo de acreditação, e aí a gente precisa fazer uma diferenciação, que existem vários processos e a gente às vezes não entende, né, como é que isso funciona. Basicamente são 3 grandes grupos de certificação. A gente usa esse termo genérico, mas você tem a acreditação, né, que aí você tem as principais representantes aqui, todo mundo conhece, a ONA, a Joint Commission, a AXA, a NAIRO, a Chemento, mas você tem certificações, acreditações por setor. Você pode ter para o laboratório, a PALC, você pode ter para o banco de sangue, do American Blood Bank. Quer dizer, você tem selos de qualidade, selos de certificação, de acreditação por setores do hospital, né? Isso é normal e acontece aí por aí. Aí você tem as que a gente acaba misturando tudo, as certificações da família ISO, né? Que são aquelas, o ISO 9000, 9001, ISO 14000, ISO 30000 de riscos. Então, é um tipo de certificação alinhado aí, que significa que você tem descrito, as suas práticas estão alinhadas àquilo que você descreveu dentro da metodologia da certificação. E existem os prêmios, né? O que é o prêmio? É aquela coisa que você se destaca, faz o pico, é espetacular, foi o melhor de todos, então Prêmio Nacional da Qualidade, Prêmio Nacional da Qualidade em Gestão, em Saúde, e que agora não está com essa bola toda, antigamente já foi mais forte e tem essa pegada, tá? Então, essa é uma primeira diferenciação importante, entender que modelo que você entrou, né, que modelo que a sua instituição vai usar. Claro que a acreditação ela é muito mais robusta, no sentido de abranger a instituição inteira, de fazer realmente um curso, né, é um casamento que a gente fala, que existe entre a metodologia da acreditação e a instituição, tá? A maioria das metodologias, elas prevêem uma estrutura que você recebe visitas de manutenção, visitas de recertificação, então você tem ciclos, não é? Às vezes com autoavaliação, a ONA entrou isso daí por exigência da ISCO, entrou a questão da autoavaliação, a Chemento já tem faz tempo. Você tem, então, verdadeiros ciclos que podem durar anos, né? Por uma recertificação joint são 3 anos, né? Então você vai ter, na AXA são 5 anos. Então você vai ter modelos, conforme o modelo que você adota, verdadeiros casamentos, né, com a sua instituição acreditadora certificada, que a gente chama de IAC, né, que são essas intermediárias, normalmente, entre as instituições que realmente fazem a acreditação, que outorgam o selo, o certificado, e as instituições. Algumas não usam essa intermediária, por exemplo, a Joint Commission faz diretamente. Então, o time de avaliadores está ligado à Joint americana, não está ligado, mudou isso faz uns anos, não tem mais uma ligação com alguém, com uma instituição aqui do Brasil. A Chemento não, quem faz é o pessoal do IQG, agora separou, né, o IQG, a parte de ONA e a parte Chemento, mas enfim, tem uma representatividade aí, e a ONA só trabalha com IACs, são instituições acreditadoras certificadas, tem várias, tem o IBS, que é onde eu trabalho, tem o IQG, que é onde a Ju trabalha, tem a Vanzolini, a DNV, enfim, aí cada um escolhe o seu design. Toda a certificação, toda a acreditação, para se chamar assim, ela precisa estar debaixo, né, do olhar da acreditadora das acreditadoras, que é a ISCOA, né? É uma entidade internacional que vai olhar a metodologia, o manual, a forma de trabalhar com os avaliadores, né, o treinamento dos avaliadores, enfim. E aí você tem a certificação, né, de que aquela sua metodologia é um padrão internacional de qualidade, tá? Então, hoje,
A ONA, por exemplo, tem ISQA, tá? O que quer dizer que, né, derrubando aí algumas míticas, não existe a rigor esse lance de, eu tenho a ONA, agora eu quero uma internacional. Não, a ONA é internacional, ok? A única coisa é que ela não é vendida fora do Brasil, até porque fica estranho. Organização Nacional de Acreditação na Argentina, no Paraguai. Tem até algumas iniciativas de fazer esse tipo de internacionalização. Quem sabe uma hora acontece, mas tecnologia, vamos colocar dessa forma, know-how, robustez para fazer isso, a metodologia já tem. Por quê? Porque ela é certificada ISQA, da mesma forma que a Joint, que a Kementum, que a AXA, que a NAIRO e que outras metodologias a gente tem aqui no Brasil, tá ok? Então, essa escadinha que algumas pessoas desenham, eu começo com ONA 1, vou ONA 2, ONA 3, depois eu vou para a internacional. Ela é uma escadinha falaciosa, você já tem uma certificação de nível internacional, só que evidentemente, né, você não tem benchmark fora do Brasil para comparação. As outras, evidente, você tem. Saiu agora recentemente todos os hospitais certificados pela Joint no mês de dezembro. Então, você olha ali na América Latina, tem bastante brasileiros, hospitais não, desculpa, instituições, porque muitos não são hospitais. Tem brasileiro, tem chileno, tem argentino, mas a hora que você olha para o outro lado do mundo, que você vai ver lá o Oriente Médio, só nos Emirados Árabes tem um triplo, né? Em um mês, eles certificam 3 vezes mais instituições do que aqui, porque tem muita gente procurando, isso é meio que fundamental para o tal do turismo de saúde, né, para os estrangeiros aceitarem e ser operado em Dubai, em Abu Dhabi, enfim, eles precisam reconhecer qualidade, e uma das formas de reconhecer qualidade, também as operadoras, é você ter um selo Joint Commission, por exemplo, ok? Então, e aí vem o primeiro grande motivo, que deveria ser, para os hospitais procurarem uma acreditação. Uma real melhoria dos seus processos, da qualidade, da segurança, da experiência do paciente, uma busca realmente de uma maior qualidade, de uma maturidade institucional. Então, isso deveria ser o mote. Por isso que eu quero ter a minha certificação. Então, eu já tenho aqui um certo nível, já sei trabalhar por processo, já tenho planejamento, já tenho uma base, vamos dizer assim, de gestão consolidada na minha instituição. Eu quero saber se eu estou indo bem, se de repente tem algum ponto que eu poderia melhorar. Então, aí eu chamo, de repente, um diagnóstico da certificadora, entro num processo de acreditação e vou lá classificar. Geralmente começa no nível 1, falando de ONA agora. Geralmente começa no nível 1, algumas vezes entra direto para o nível 2 e muito, muito, muito raro a instituição entra no processo já em nível 3, tá? Acontece? Acontece. É raro pra chuchu. Eu vi uma vez na minha vida, acho que foi numa clínica oncológica, já entrou direto em ONA 3, tá? Na Joint Commission e na canadense, não existe esse degrauzinho, né? A Joint é sim ou não, então você tem ou não a certificação da Joint, e a Kementum, mesma coisa, apesar da Kementum, na sua origem, ter vários níveis, aqui no Brasil só é vendido o nível diamante, que é o nível mais alto, né? Então, é uma estratégia, né? Pode ser até que mude, mas por enquanto essa é a estratégia que existe de você ter somente a venda do nível diamante. Deixa eu dar um oizinho para as pessoas. Se vocês quiserem ir perguntando, quiserem falando, fala aí no chat, eu peço para participar. Tá? Qual a vantagem de ser um hospital acreditado? Existe uma vantagem de ser um hospital acreditado? Aí a sua pergunta é muito interessante, né? Todo mundo se pergunta isso. Então, do ponto de vista financeiro, a resposta é sim. Existem muitos convênios que já têm tabela diferenciada para hospitais certificados ou não, né? Isso do ponto de vista de honorário, né? de CH, né? De diferença de valor, de tabela, do ponto de vista de exposição também, a ANS prevê que nas listas que o convênio faz, hoje não existe mais, né, manualzinho, livrinho do convênio, mas mesmo no mundo eletrônico, apareçam, né, as signas, os insígnias das hospitais, dos serviços que são certificados, e esses aparecem na frente dos demais, tá?
Então você tem algumas vantagens claramente hoje, inclusive do ponto de vista financeiro. Tem vantagem de imagem, então aquilo que eu falei, se o paciente tem opção, né? Claro, o paciente não tem opção, velho, aí é para todo mundo, né? Aí é nossa vida, se não tem opção, ajeite comigo e dê graças a Deus. Mas se o paciente tem opção, ele evidentemente vai, se ele conhecer, se ele entender o que é, preferir um serviço que seja certificado, um ONA 3 em relação a um ONA 0, alguém que nem entrou no processo ou alguém que está muito incipiente ainda é ONA 1. Se ele não tem essa opção, né, não tem muito o que fazer a respeito. Ainda o acesso ainda é bastante restrito, né? Então você pega uma carteira de convênio, você olha lá os hospitais que têm credenciados, né, nessa carteira, talvez você encontre um ou outro ali que seja certificado. Minha sugestão, aí como usuário, vá nesse hospital, mesmo que seja um pouco mais longe da sua casa. Evidente, se estiver na urgência, né, se for uma questão mais eletiva, procure esse hospital certificado. Por quê? Porque pelo menos alguém olhou e em algum momento eles tiveram preocupação com segurança do paciente, com qualidade, integração do processo, ciclos de melhoria, dependendo do nível, né? Eles tiveram ali algum exercício de maturidade institucional, ok? Pode ser que você chegue lá e seja horrível o seu atendimento. E ontem mesmo no LinkedIn, um colega meu espinafrou um hospital, um ONA 3, que eu avaliei, né? Avaliei pela ONA, um ONA 3, aqui em São Paulo, e assim, ele detonou, né? Detonou, me mandou, falou, nossa, falei, velho, né? Pode acontecer. Não é o padrão desse hospital, tenho certeza disso. Porque se fosse o padrão desse hospital, a gente não teria, ele não teria conseguido chegar até onde chegou, ok? Fala, Ju, desculpa, te cortei. Eu também não posso falar muito, porque eu já entrei no ONA 3 e fiquei sem identificação por 3 dias, né? O importante é que talvez esse hospital pudesse ter pelo menos um jeito de você notificar esse evento adverso, por exemplo, né? Você, como sabendo o que é, você poderia ter você falado, escuta, pessoal, doutor, pera um pouquinho, enfermeira, não tira meu sangue, não. Por quê? Porque eu estou sem identificação, você não sabe ao certo quem eu sou, né? E aí vamos ver como é que o hospital reagiria. Se for um ONA 3 de verdade, vai te agradecer, vai pôr a pulseira, vai fazer todo o mise-en-scène, vai fazer o disclosure, né, desse evento adverso que aconteceu com você. Se for um hospital pirata e aquele ONA 3 foi só um momento ali, não vou dizer, né, um esforço, vai dizer, institucional, sem base sólida, eles vão te xingar. Tá bom? Então, aí que você vai entender a diferença se foi pontual ou se é um negócio sistêmico. É como eles reagem, por exemplo, com um paciente que fala para eles, olha, eu estou sentindo falta da meta de segurança, do protocolo de identificação, do uso da pulseira ou de qualquer coisa do gênero, ok? Um hospital realmente maduro vai, opa, desculpa, não percebemos, enganamos, vamos reparar isso daí e fazer o disclosure, né? Consertar o problema e fazer o disclosure. Essa é a maturidade. Aliás, um negócio interessante que a gente sempre fala, né? Hoje mesmo falei na visita, a ONA e nenhuma certificadora mede qualidade, né? Essa é uma coisa muito complicada de medir em saúde, porque saúde é serviço, então é um negócio intangível, você não consegue armazenar, tem aquelas características do serviço, né, que a gente aprende no curso de gestão. Então, qualidade você não armazena, você não como é que você diz? É um commodity, né? Então, é fluido. Então, a ONA não mede isso. A ONA vai medir essencialmente maturidade institucional. É o quanto a instituição amadureceu seus processos, seu jeito de trabalhar, seu relacionamento com a fonte pagadora, com o corpo clínico, com os pacientes, com a participação ali das questões de segurança, de integração, de indicadores. Então, se isso tudo está maduro, está robusto, está rodando, está melhorando meio que sozinho, esse cara é ONA 3, entendeu? Claro, tem lá os requisitos, tem as perguntas que você vai fazer. No manual 18 são 17 perguntas, no manual 22 cada subseção tem lá 16, 17, até 18 perguntas. Enfim, tá bom, mas são perguntas norteadoras. Se a instituição já entendeu o processo, já entendeu para onde caminhar, o que é maturidade institucional, aquilo vem
de forma natural. Aonde é a pegadinha? A pegadinha é aquele gestor que não sabe direito como fazer, e aí ele fala o seguinte, quer saber de uma coisa? Eu vou atrás desse negócio de acreditação, porque eu não sei direito, mas eles vão dizer o que é para fazer, né? Porque, afinal de contas, eles sabem. Então, aí a instituição entra no processo de acreditação, não para medir se o que ela está fazendo está bom, para ver que nível que ela está, né? Não, mas porque ela não sabe, ponto, o que tem que fazer. Né? Ela não tem absolutamente nem ideia de por onde começar. E aí vem a certificadora com seu processo de diagnóstico, de educação, né, de acompanhamento educacional, sei lá que nome vocês queiram dar, com as visitas de certificação, de manutenção, né? Vai desenvolvendo a questão da qualidade, da segurança, da experiência do paciente na instituição. E desta forma o gestor consegue ter resultados, melhorar os seus processos e tendo uma baita de uma aliada junto, que é o processo de acreditação. Porque não tenham dúvida, né? A gente fala quem nunca? Quem nunca falou, olha, pessoal, vai ter que fazer isso porque é uma exigência da ONU. Né? Quem nunca usou esse argumento? Essa é uma fala de gestão absolutamente comum nas instituições. Você diz, isso é a certificação, pediu a Joint Commission que está exigindo. Se você for olhar, às vezes não é, velho. Não é. Muito raramente a ONU é prescritiva no sentido de dizer, olha, tem que fazer isto. Né? Ela fala, olha, você precisa provar, me mostrar que você consegue isso aqui. Como você chega lá, o problema é seu. Né? Geralmente essa é a função, essa é a postura da metodologia e a postura do próprio avaliador. Quando a gente vai falar, não me interessa a metodologia, não me interessa a ferramenta, não interessa como. Eu quero ver o resultado se você está conseguindo performar, conseguindo atingir, né, o padrão, o requisito. Cada metodologia usa um nome, tá? Ou seja, se você está tendo a entrega daquele item de forma completa ou parcial, etc. e tal. Mas aí o gestor, ele usa as costas largas da acreditação e coloca lá uma série de coisas que, óbvio, são boas, são importantes, mas nem sempre foram pedidas pela certificadora. Dá para entender? Ele usa a certificadora, aí, o processo de acreditação como uma forma de colocar para frente seus projetos, de dar linha na pipa aí, de fazer a gestão acontecer. Tudo bem? Então, oi. E aí, doutor, em relação à certificação, quando a gente fala em alguns hospitais, né, algumas organizações, fala, é muito cara, fala do custo, né? A qualidade é muito cara. O que o senhor acha disso, dessa fala? Na verdade, depende para que você quer. Para ter o selo na parede, por nada, pode ser que seja realmente muito caro. Eu até concordo. Porque sim, você vai ter um investimento. O Manual 14 era até mais terrível nesse sentido, porque ele era o manual donabidiano, então ele falava assim, nível 1 é estrutura, nível 2 é processo, nível 3 é resultado. Não é mais assim, né? A gente sabe que do 18 já mudou, o 22 também permanece e melhorou alguns aspectos. Mas o 14 era forte, estrutura. Então o cara falava, velho, eu vou ter que reformar o pronto-socorro, vou ter que reformar a minha ala de internação, vou ter que isso, que aquilo, vou ter que pôr campainha de emergência em todo lugar. Vai, lógico, a segurança do paciente, você não vai ter campainha de emergência nos leitos, não vai ter monitorização dos seus pacientes de UTI, então tinha lá o investimento, tinha que bancar, e aí ele falava essa frase que você falou, não, mas é muito cara, né? A acreditação é muito cara. Na verdade, não é a acreditação que é cara, é a adequação da sua estrutura ao mínimo requisito de segurança, falando lá no 14. O 18, a questão da segurança, ela vem muito mais profunda, porque não adianta você ter um PS maravilhoso, você tem que ter processo lá dentro, já processo funcionando, você tem que ter ferramentas, você tem que ter gente, tem que ter, eventualmente, normativas, estrutura ali funcionando, e não somente hotelaria. Né? Então, ainda hoje a gente encontra gente achando que, puxa vida, como o meu hospital não vai ser certificado, se eu tenho tomógrafo, se eu tenho ressonância, velho, não adianta ter equipamento. Né? Você tem que ter segurança, qualidade, experiência do paciente e aí, claro, cada nível vai tendo as suas exigências, tá ok? Mas
Eu vi um comentário do senhor, né, no LinkedIn, que postaram uma foto de, acho que é um posto, um setor de emergência, né? E postaram a foto lá, lindo, né? Foi inaugurado. Aí o senhor vai lá embaixo e coloca assim, tô sentindo falta do álcool em Então, gel, não tô vi, sentindo velho. falta Aí da pia. a arquiteta lá se desesperou em dizer, não, tá atrás da porta, tá não sei aonde. Oi, Jorge, tudo bem, velho? Tudo bom? Tá atrás da porta, tá Oi, não sei aonde, Jorge. que é mais fácil de lavar a mão. Velho, eu não vi. Não adianta, é cabeça de avaliador. Você entra no consultório, você bate o olho, cadê a pia? Né? Onde que o médico lava a mão? Né? Onde que, pelo menos o dispenser de álcool gel, né? Isso é instintivo. Então, não adianta, velho. Não adianta mostrar aqueles lugares maravilhosos, suntuosos, né, se você não tem as questões relacionadas à segurança, à qualidade, experiência do paciente. Então, nesse sentido, verdade, ficava mais caro lá atrás. Agora, o valor de verdade, quanto você paga para a ONA, é peanuts, velho. É peanuts. Nem sei quanto está a taxa que a ONA cobra, mas sei lá, na casa de R$1.000, R$1.200, R$1.500, é bobagem. O quanto você paga para a certificadora, para a IAC, também não é o fim do mundo de caro, né? Se você transforma isso em plantão, dá o quê? 3, 4, 5 plantões por mês que você está gastando a mais com a certificadora. Tá bom, tem algumas que são um pouco mais caras, né? Então, uma joint commission tem um custo um pouco maior. Enfim, você tem custos, não vou dizer que não tenha custo, mas sem dúvida o ganho, o benefício, supera muito o custo se for bem implementada. Se você for pegar a certificação só para ter o selo na parede, só para encher o saco do corpo clínico, desculpe a má palavra, para perturbar, né? Ou para valorizar o teu hospital para vender, aí pode ser que fique caro. E tem gente fazendo isso, né? O hospital está à venda, a gente vai, corre atrás, sei lá, de um ONA 3 da vida, porque isso vai melhorar o valor que vai ser pago pelo hospital, ok? Então, todo mundo sabe, a consolidação é uma realidade no mercado de saúde. Todo mês as grandes redes compram 1, 2 hospitais, né? E obviamente que elas vão comprar hospitais que estejam pelo menos já olhado por alguma certificadora e que tenham seus processos minimamente desenhados. Então, se eu tenho lá 2 hospitais, não tem certificação nenhuma, o outro é um ONA 2, esse ONA 2 provavelmente, não é? Tem ali as mínimas noções, eu vou ter menos trabalho e eventualmente menos custo na assimilação desse pessoal. O Jorge fala, não adianta colocar cirurgia robótica e a equipe assistencial não conhece o protocolo de higienização das mãos. Verdade, né? Só que, de novo, a estratégia de marketing do hospital que aparece, claro que você compra um Da Vinci, aparece, você bate o bumbo, você atrai médicos, né? Porque você melhora o ticket médio do seu hospital de uma forma geral, né? Melhora também para o paciente, em alguns casos, não são para tudo, não é panacea, não resolve tudo, mas para algumas patologias tem melhor resultado mesmo, e evidentemente que o ideal é que você faça o Da Vinci, o robô, não é mais higiene de mãos, metas internacionais de segurança, prontuário bem feito, né, engajamento do corpo clínico no plano terapêutico, que a gente fala dia sim, dia também. Então, essas coisas, o ideal é que elas venham agregadas e não dicotomizadas. Então, eu vou fazer uma coisa e não, vou fazer tudo ao mesmo tempo, né? E a certificação, ela vai justamente olhar o quanto, e outra coisa, viu, gente, quando a gente faz a visita, você percebe se a instituição investe naquilo ou se é só voo de galinha, né? Como a gente fala, né? Galinha dá uma voadinha e já pousa, né? Então, eu já fui avaliar o hospital, vocês sabem que a gente tem uma rotina de calibração de glicosímetro, né? Então, você tem que fazer lá diariamente a calibração para entender se os glicosímetros estão de acordo. Tá? E o hospital tinha 12 glicosímetros ao longo, né, dos vários setores do hospital. E aí a gente foi perguntar se isso existia, veio a diretora de enfermagem, gerente de enfermagem, com uma planilha na mão, eu acho que era dia 14, dia 15, e tinha lá desde o dia 1º, todos os 12, todos feitos, etc. E tal. Eu falei, poxa, que interessante, quem que está fazendo? Ela falou, eu. Eu falei, como assim?
Não, sou eu que estou vindo fazer. Eu falei, peraí, sábado, domingo, dia santo, a gerente de enfermagem estava fazendo isso. Quer dizer, agora você acha que esse processo tem sustentabilidade? A hora que a gente entrar no táxi, ela rasga aquele negócio, para de fazer, velho. Tá óbvio que ela fez aquilo só para tá mostrando ali na visita, né? Aí você fala, então... Quantas comissões a gente não avalia que assim, estamos revisitando, estamos revendo a comissão, entraram novos membros, nós estamos começando agora. Gente, é quase todas, né? Quase todas. Eu faço muito visita de certificação, hoje acho que foi a 75ª da carreira, e geralmente o que eu olho é corpo clínico, comissões e área assistencial, de uma forma geral. Se bem que eu sou avaliador... Quais são as comissões obrigatórias, que não pode faltar, as comissões que não podem faltar mesmo? Tá? Vai depender, tudo depende, né? Resposta de advogado, depende. Né? Vai depender das características da sua instituição. De um modo geral, que a gente normalmente vê, principalmente pensando em hospital, é óbito, prontuário, CCIH, comissão de ética, se tiver residência tem que ter coreme, tem que ter MTN se você tiver UTI ou usar nutrição enteral, tem que ter CIDOT, né, comissão de transplante, o nome aí não importa. Então, assim, muito importante você saber que tipo de instituição você é. Vai fazer um laboratório, precisa ter comissão de óbito? Não, velho. Então, você precisa entender qual é a sua instituição para adaptar aquilo que é requerido. Mas, de verdade, mais do que saber qual a comissão que você tem que ter, é para que você vai ter essa comissão. É só para satisfazer a legislação e mostrar para a ONA. Velho, esquece. Né? Não gera. Você tem que ter comissões que vão servir para melhorar a qualidade da sua instituição, tem que ter função aquilo, né? A gente você vê lá, comissão de prontuário, aí lá pelas tantas você vê, puxa vida, tem 10, 12 pessoas na comissão de prontuário, é tudo diretor, gerente, coordenador, é tudo gente que, velho, tá bom, o que vocês fazem? A gente se reúne aqui na sala e olha 5 prontuários por mês. E que sai de conclusão disso? Que sai de plano de ação? Nada. A gente cumpriu cumpriu a determinação legal. Existe a comissão, ela olha ali os prontuários, a legislação não fala de quantos prontuários precisam ser vistos, né? O lance dos 10% é invenção, eu sei até de quem, mas não vou falar, mas é invenção, não está isso em lugar nenhum na legislação, que tem que ser 10%. E aí, velho, o que acontece? Quando você pega aquele custo, aquele monte de gente... Para que serviu aquela reunião, cara? Para nada. Né? Atendemos a requisito legal, atendemos a ONA. Eu costumo dizer que tudo aquilo que você faz para atender a ONA, questiona. Porque em nenhum momento a ONA falou que você tem que fazer alguma coisa. Né? E a comissão de prontuário, ela está lá para efetivamente melhorar a questão do registro, né? Garantir esse registro seguro, melhorar fluxo do prontuário, garantir LGPD, por exemplo, para o prontuário físico. Olha que negócio legal, velho. Nós estamos aí com a LGPD batendo na porta, os hospitais preocupados com isso, só que o olhar do gestor normalmente é o quê? LGPD questão virtual, né? Questão informatizada. Então eu vou fazer firewall, vou ver cadastro, só que aí eu imprimo as informações e saio com ela no papel, né? Que é o prontuário. E aí, quem olha o prontuário? Comissão de prontuário. Lógico, SAMI, diretoria, todo mundo participa, mas enfim, comissão de prontuário, essencialmente, é quem vai ter essa preocupação, esse olhar. Então, a comissão, sim, pode servir para muita coisa, além de ver se faltou assinatura, se carimbou, se não carimbou, até porque, na maioria dos hospitais, o pessoal lá, né, da auditoria do faturamento já olhou isso, né? Porque se não tiver descrição cirúrgica, o convênio não paga, velho. Né? Se não tiver checagem de enfermagem, o convênio não paga. Isso é uma regra do fee for service, a gente sabe que funciona assim. Então, alguém já olhou essa conta, alguém já olhou esse prontuário e já foi atrás disso. Essa pessoa sabe te dizer assim, não piscar de olho, que não dá problema.
Não, o médico que sempre a gente não entende a letra, o turno aí, o plantão, sei lá, da enfermagem que sempre dá problema porque não marca os gases, não checa a prescrição. Eles te dizem isso com uma facilidade espetacular, né? E numa quantidade de prontuários muito mais do que os 10%, porque eles olham todos, né, velho? Principalmente o hospital privado, que trabalha em fee for service, o trabalho de auditoria é gigante. A gente brinca que tem mais enfermeiro na auditoria que na UTI. No hospital que é assim, porque realmente a preocupação é com a gestão, né? Então, esses caras têm essas informações, eu posso buscar lá. Eu não preciso juntar esse mega time para ficar lá folhando o prontuário para ver se tem assinatura, né? Tem a santa paciência. Então é isso que a gente fala, a gente faz bastante consultoria nessa área. E a acreditação vem um pouco para desmistificar essas coisas, né? Então tá bom, a gente cobra no bom sentido, né? No sentido educativo do processo, mas a ideia é que a instituição amadureça aquela exigência, né? E vá além daquilo de, não, é para cumprir a legislação, para atender a ONA, esse é um argumento minhoca, né? Tem que fazer, sim, cumprir e dar resultado, né? E dar retorno, né? Tem que dar, como diz um chefe meu antigo, não importa que o pato é macho, traz o ovo. Então tem que ter resultado. Não dá para juntar uma comissão aí de notáveis e no final do ano quais projetos eles desenvolveram, o que melhorou, né, na documentação, na assistência, nada, velho. Assim não dá, né? Então, não tem instituição que aguente esse tipo de coisa. E são nessas pequenas coisinhas que a gente vai tendo a diferença entre os lugares que tem uma gestão comprometida, uma gestão desenvolvida, e o povo que leva com a barriga, né? Infelizmente é isso. Então... E assim, a gente tem mais ou menos quantas instituições certificadas, assim, no Brasil? Olha, todo dia muda, tá? Todo dia muda. A gente... isso aí não tem um número exato. A única coisa que a gente costuma falar é que ainda a certificação, a acreditação é um fenômeno mais restrito à região sudeste, né? Ainda precisamos melhorar a quantidade de entidades, de instituições acreditadas no norte, nordeste, no centro-oeste. O sul tem bastante. A gente percebe às vezes ondas, né? Então, sei lá, um tempo atrás pipocou com o IBS, estou falando, a questão de Goiás, né? Então ia bastante hospital lá em Goiás. Aí uma época foi Fortaleza, né? Ceará, pipocou lá. Agora está Rio Grande do Sul. Hoje mesmo avaliei o hospital no Rio Grande do Sul. No mês passado foram outros 3 na região sul. Então, quer dizer, são ondas que vão acontecendo. Imagino que as outras certificadoras também têm esse design. A gente não enxerga, porque isso é um dado que fica muito mais com a ONA mesmo, né? E aí, além da ONA, tem Joint Commission, tem a canadense. Todas elas andam publicando isso. Não sei se vocês perceberam, principalmente nos perfis do Instagram. Outro dia eu vi uma da Quemento. Achei bem legal. Estava lá a lista de todos os serviços que eles certificaram no mês. A Joint fez a mesma coisa. Estou falando que eu vi ontem, né, a Joint, a internacional, mostrando todos que eles certificaram no mundo no mês de dezembro. Achei bem legal. E a ONU a gente também tem feito, o IBS vira e mexe, publica lá, coloca ainda quais são os pontos fortes da instituição. Isso é muito legal, porque a gente vê e fala, putz, ó que ideia que o cara teve, né? Ó, isso é bem legal mesmo, ponto realmente, que normalmente os pontos fortes são aquilo que a instituição faz e que, puxa vida, enche os olhos, né? Você fala, nossa, que diferente fazer isso daí, que boa ideia, que coisa, né? Que surpreendeu, superou muito a expectativa, acaba virando um ponto forte da instituição e isso vai lá para a publicação. Acho bem legal. Então, ainda é muito pouco, ainda que seja o dobro do que a gente imagina, perto dos 6.700, 6.500 hospitais que existe por aí, é muito pouco, tá? Nós estamos na casa dos 5%, não chega a 8% dos hospitais que tem hospital, estou falando, tá? Se você abrir o leque do que é certificável, né? Porque você sabe que hoje em dia você certifica muito mais coisa que hospital, né? Clínicas, laboratórios, clínica de diálise, home care, gabinete odontológico, tudo isso é certificável, né? Mas aí, então, reduz muito, muito, muito. Nós vamos para
taxas abaixo de 1% dos estabelecimentos de saúde, né, que poderiam ser certificados e o são. E aí, quando você pensa em nível 1, 2 e 3, é menos ainda. Então, como eu costumo dizer, você trabalhar, você conhecer, você ir num hospital ONA 3, Quemento, um Joint Commission, é sempre uma expectativa, né? Uma experiência. Você realmente espera que aconteça ali coisas que você fala, nossa, não imaginava que eles faziam isso, né? Que eles, sei lá, me perguntam o nome completo e a data de nascimento para cada coisa que eles vão fazer aqui comigo, me mostram o tubinho de ensaio, se está mesmo meu nome lá escrito, conferem minha pulseira e... Estou usando o exemplo da Meta 1, né? Quer dizer, isso aí é muito estruturado, todo mundo faz, até os médicos lavam a mão, né? Você se surpreende, né? Então, isso não tem nada a ver com fonte pagadora, isso que é interessante. Quer dizer, não é que não tem nada a ver, claro que o hospital que tem mais dinheiro é mais fácil e faz mais, é evidente, né? Mas não quer dizer que um hospital SUS não possa ser ONA 3, né? Não tem nada a ver isso. Nós temos vários e vários exemplos de hospital SUS que é ONA, que é Joint, que é canadense e atende essencialmente SUS, tá? Então, esse é um pouco, né, do preconceito que a gente tem com relação a essa questão. Claro que não é comum, não é uma maioria, mas sim, né? Hoje, por exemplo, eu avaliei um ONA 1, querendo ser ONA 2, que 60%, até mais, 70% do atendimento é SUS. Na hora que você vai ver a realidade é igual, o SUS convênio, vai ter ali uma mudança na hotelaria, uma mudança ali no mas os processos de qualidade, a questão da gestão, a questão que interessa para a certificação é a mesma coisa. Então, isso é outra coisa que a gente fica contente, né? E você vê, sei lá, um Instituto do Câncer aqui em São Paulo, que é Joint Commission, e totalmente SUS, né? Um GRAAC também, Joint Commission, que são clientes nossos, né? Você tem um HC, né? Um complexo HC, aqui em São Paulo, tudo bem que tem um atendimento de convênio, mas também, muitos institutos já são ONA 3, né? A gente também faz avaliação do complexo. Então, é muito legal, você vê, são hospitais gigantes, enormes, o Hospital de Base São José do Rio Preto, mais de 1.000 leitos, né? Tem convênio, atende convênio, mas essencialmente o atendimento é para a região, ali SUS, e é um ONA 1 já caminhando forte para já é um ONA 2 caminhando para o ONA 3, então, bastante robusto isso, né? Muito legal. O que mais? E aí, por exemplo, o pessoal fala que geralmente a acreditação é o final do processo, né? Eu entendo a acreditação como meio, né? Não como fim. E o senhor, como o senhor vê isso? Eu acho que assim, para a qualidade, a acreditação deveria ser só um rabinho, assim, do trabalho, entendeu? O ideal alguns hospitais fazem, se eles têm um escritório só de acreditação, só para cuidar da questão da certificação. E aí você tem novos projetos e melhoria da qualidade, né? Que é a qualidade propriamente dita. Então, hospitais ricos, grandes, né? Mas um hospital menor, que a qualidade acaba também abraçando e não dá para deixar de ser a questão da acreditação, a acreditação ela tem que ter um espaço, mas assim, cada vez menor na atividade realmente da qualidade, tá? Então, aquilo que a gente falou, a qualidade, ela tem que ser o grande fornecedor de ferramentas, de orientação, de novas, boas práticas, trazer então essas informações que estão aí no mercado, fazer esse benchmark. Então, o que acontece? A escala não usa mais Morse para queda, agora a gente vai usar John Hopkins. Quem que vai dizer o que é isso? Tá bom, enfermagem, mas a qualidade tem que se debruçar. Então, peraí, é melhor mesmo? Quem que validou? Quais são os dados para a gente passar para usar John Hopkins e abandonar a Morse? Entendeu? Então, esse tipo de informação, essencialmente, é a qualidade que vai trazer. E é óbvio que a certificação vai diminuindo cada vez mais. Tem um hospital que eu trabalhei, também com Conta Causa, e era também um hospital que tinha várias certificações, a ponto da gestora de qualidade falar o seguinte: a ONA, ela não avisava mais quando ia ter visita, tá? Então, visita de manutenção da ONA não informava as áreas que ia ter, não divulgava plano de visita.
Chegavam os avaliadores, onde vocês querem ir? Quero pronto-socorro. Pois não. Gestor, vem cá, ó, hoje tem avaliação não. Hoje tem avaliação não. Ele tinha que estar pronto, entendeu? Quer dizer, não tem aquele lance, peraí, vou fazer um PowerPoint, vou fazer não sei o que lá, vou pôr no armário aquele técnico que é revoltado, aquele médico que não colabora. Não tem isso, velho. Os avaliadores vão ver a tua situação do jeito que está, né? In natura, sem filtro. Então, tem um lugar que eu trabalhei que era assim. Pelo menos na visita. O senhor falou do revoltado, e o senhor falou do revoltado, e eu lembrei que a gente também encontra também os revoltados, né? E o que fazer com esses revoltados? Então, normalmente, assim, a cultura organizacional, ela vai selecionando as pessoas, né? Então, é importante a cultura organizacional ter muito claro quais são os princípios, os valores, para que serve segurança, qualidade, né? Para como é que isso funciona ali dentro da instituição. Isso vem, já falei, várias vezes já me ouviram falar isso, qualidade é chuveiro, não é bidê. Ninguém sabe o que é uma bidê, né? Mas aquele lavatório de baixo para cima. Ela é de cima para baixo. Então, se a auto-organização, e tem trabalho do IHI mostrando isso, dedica pelo menos 25% do seu tempo às questões relativas à qualidade, segurança do paciente, a instituição vai no mesmo caminho. Então, aquele que é revoltado porque, dá trabalho, eu tenho que fazer isso, mas não leva a nada. Esse cara vai, aos poucos, ficando sem clima, porque não tem plateia, porque ninguém bate palma para ele, porque as outras pessoas falam, não, isso aqui é legal, isso é importante, o outro hospital também faz. Eu trabalho lá no fulano e, aqui é muito melhor, porque os caras lá nem pensaram no que a gente está fazendo já aqui. E isso vai dando orgulho de trabalhar no lugar, você sente prazer, é o quádruplo aim do IHI, tá ligado? O quarto pezinho do IHI. Então, você aprende, você pensa na experiência do colaborador, né? Então, fica um lugar bom de se trabalhar. Por quê? Porque tem regra, velho. Quem gosta de trabalhar na baderna é infantil, é a criança. A criança ela não quer ter regra, né? Ela não quer ter nenhum tipo de olhar assim, educativo, assertivo. Ela quer fazer as coisas da cabeça dela. Tem pessoas imaturas, né, e muitos médicos imaturos, e que quanto mais bagunçado o serviço, mais ele se sente em casa, mais ele gosta, porque ele faz o que ele quer, ele briga, ele grita, esperneia, no outro dia não aconteceu nada, ele continua fazendo. Então isso tudo é falta de gestão, tudo isso é fragilidade dentro da cultura organizacional. Tem que ter processo educativo, fala a Dani. Claro, né? Então é claro. Então, todo processo educativo, a gente costuma, quando vai entrar num cliente, fazer uma sequência de palestras de sensibilização. Desde explicar, afinal de contas, de onde vem esse negócio de norma de segurança? 6 Internacional de Segurança. O médico falando, eu fui na faculdade e ninguém nunca me falou disso. Não vocês tiraram isso aí. Que bobagem é essa que a ONU inventou? Velho, não foi a ONU que inventou, né? 6 Internacional de Segurança não foi a ONU que inventou. Não foi o IBS, não foi o Alexandre que veio aqui falar para vocês que tem que fazer. Não é, velho. Isso tem história, isso tem lastro, trabalho científico, gente muito, muito gabaritada, que vai dizer lá que, sei lá, bando de PAV. Não fui eu que inventei bando de PAV, não foi o hospital, né? Então não adianta o médico, o enfermeiro, o técnico se revoltar contra o bando da PAV. É assim que funciona, velho. Isso tem trabalho científico, a ciência está em baixa no nosso país, né? Que vale a opinião do tio do WhatsApp, mas a ciência comprova que isso melhora o quê? Resultado. Traz menor mortalidade, melhora a performance do centro dos hospitais, reduz a quantidade de eventos adversos graves, você implementar 6 métodos de segurança. São só 6? Claro que não. Né? Também outra coisa, o hospital vê as 6 métodos, pronto, fiz as 6 métodos, está lá implementada. Fiz cartaz, joguei o dadinho, está tudo certo. Velho, não, você só começou o processo. E aí responde um pouco o que a Ju estava colocando. Então, a qualidade, a acreditação, ela te dá um conjunto de ferramentas, né? Eu tenho cliente que, por exemplo, gabaritou o manual 18 da ONA. O que eu chamo de gabaritar? Ele tem tudo, todos os itens conforme ou supera. Nenhum parcial, nenhum. Bom, então acabou, né? Eu fazer
terminou? Não, velho, você vai continuar melhorando. Vem o Manual 22 aí, a própria metodologia, ela se reestuda, reinventa e traz novidades. O Manual 22 mudou muita coisa, trouxe coisas, né, novidades para avaliação. Você pode mudar de metodologia, você pode, tá bom, então não quero mais, já cheguei no ONA 3, não tenho mais nada a fazer aqui. Como será que é na canadense, na AXA, né, que é a espanhola, não sei se vocês conhecem, né, certificação espanhola. Como é que é na NIHO, que é americana? Tem pouco, mas enfim. Como seria uma Planet Tree, que é outro padrão de acreditação, de certificação? E assim, você não vai perder o que você conseguiu, você pode até fazer isso concomitante, né, uma com a outra. Mas você vai para outros desafios, né? Essa é a ideia do processo de qualidade. É uma espiral ascendente. E quando você foi picado pelo bichinho da qualidade, todo mundo sabe que assim, você não larga mais e vai cada vez querendo melhorar, fazer o seu ciclo de melhoria, rodar os PDCA, aquela coisa toda que a qualidade nos ensina, né? Isso que a qualidade tem que fazer. Mostrar para o gestor, olha, você tem que fazer um ciclo PDSA ou PDCA, nesse momento, para que você consiga, né, melhorar aí a sua performance, o seu trabalho. E é isso junto à experiência do paciente, mensuração de desfecho clínico, valor entregue ao paciente, com técnicas das mais variadas. Você pode usar Lean, você pode usar Design Thinking, você pode usar Shadowing, tem uma coisa, tudo em inglês, né, mas isso mesmo. Quer dizer, você vai usando ferramentas que a qualidade, sim, tem que dominar e usar. Mas não é usar porque está na moda, usar porque faz sentido para aquela instituição. Então, tem instituição que adora NPS, Net Promoter Score, adora, vai bem, sabe usar, usa para aquilo que presta mesmo. Tem outras que, velho, usa porque está na moda, então a gente vai perguntar, fazer essa pergunta e mais 87 perguntas, e aí junta isso tudo e sei lá eu o que faz, não vira nada, né? Não muda nada na instituição, é só porque está na moda, então a gente tem NPS. Tem NPS. NPS do quê? NPS do médico. Como é que funciona isso? Eu pergunto se a pessoa de 0 a 10 gostou do médico. Velho, isso não é NPS de jeito nenhum, né? Aí a gente xinga. Aí você escuta o avaliador xingando. O avaliador não. Aí a gente xinga, porque não, velho, porque não é NPS, não é a técnica, não é assim que faz, está errado. Né? Você fez porque ouviu o galo cantar, e aí você tem problemas, né, do ponto de vista de gestão. Então a gente sempre precisa ter esse amparo técnico que é dado pela qualidade. Né? A Dani fala para nós assim, a acreditação deveria ser consequência, a bonificação de uma instituição que preocupa com a qualidade. Perfeito. E não a motivação para introduzir a preocupação com a qualidade. Perfeito. Ok? Então, realmente, o mundo ideal seria isso, né? A gente já sabe o que é qualidade, a gente tem preocupação com segurança, qualidade, experiência do paciente, a gente já desenvolveu nessa instituição. Eu quero ver como que eu estou em relação a uma auditoria de terceira pessoa, né? Uma auditoria externa. Então, eu chamo o auditor externo, olha aqui as minhas práticas, olha o que eu estou fazendo, vê se está de acordo com o que as melhores práticas, né? Porque a metodologia, como ela é certificada ISCO, ela reflete, isso que é importantíssimo, reflete o que tem de melhor do ponto de vista internacional, não é, a ONU inventou de botar esses quesitos aí, porque tem influência, sei lá do IBIS, do IQG, do não sei quem, para pôr essas coisas. Não, velho, não é assim que funciona. Esses caras são certificados pela ISCO, tá? Tanto a ONU quanto essas acreditadoras, essas IACs que eu falei. Então, não é assim que eu vou inventar coisa para pôr no manual, para vender consultoria. Até isso eu já ouvi, né? Então, põe coisa aí que depois eu vou lá e... Não, velho, não tem nada disso. Isso é o que hoje se pratica de melhor no ponto de vista internacional, nas áreas lá, em cada área que o manual contempla. Então, assim, o ideal seria isso. Então, eu já tenho isso desenvolvido, eu já tenho essa cultura, eu chamo para ver, precisa melhorar aqui nesse ponto, aquele outro ali, então, teu plano terapêutico você não entendeu direito, está mais ou menos, a questão de protocolo, você precisa melhorar um pouquinho, vamos melhorar esses indicadores, pronto, e você, sei lá, conseguiu o seu ONA 1, seu ONA 2, ok?
A prática não mostra isso. Por quê? Porque o próprio gestor tem dificuldade, né? Os gestores em saúde são muito ruins, gente, muito ruins. E eu falo pelos médicos, inclusive. Por quê? Porque lá na faculdade, eu me formei faz 30 anos. O jeito que eu fui formado ainda é muito parecido com o coleguinha que está saindo agora, né? Ainda são os mesmos jeitos de falar, das matérias, cada caso é um caso, e do jeito de tratar o paciente. Ó, você não pode se misturar com o paciente, você não pode se envolver, então tem que manter distância. Você é o médico, você tem que dizer, você fala o que faz. Velho, ainda é a mesma coisa que eu ouvia lá atrás, né? Então, você acha de verdade que esses caras que estão saindo hoje da faculdade, ou eu, como saí há 30 anos, foram formados para ser gestores, para entender de qualidade, de segurança, sabe lá o que é a gestão de um serviço complexo como o hospital? Lógico que não. Vão aprender como? Na vida, né? Como diz a Alice, né? da Fernanda Montenegro. A vida vai ensinar. Só que, às vezes, ensina errado e fica gestor ruim, né? O hospital está cheio de gestor ruim no hospital por aí. E hospital bom com gestor ruim. Vocês já ouviram isso? Está cheio, né? Principalmente gestor médico, porque os caras não tiveram formação. Então, claro que isso está diminuindo, cada vez mais se exige, o cara tem que ter, sei lá, especialização, MBA, curso em Harvard, do cara, né? Então você está cada vez mais agregando. Mas isso é para quem tem, né? Quem não tem, velho, quem é você? Vem, entra aí. Atende o paciente, senta aqui e resolve o administrativo. Faz uma horinha aí, sabe? Enquanto você tem um tempo aí no pronto-socorro, vem aqui e resolve o administrativo, dá uma olhada nesse protocolo. Velho, isso não resolve, isso não é gestão, isso é bem minhoca, né? Então, não tem esse lance de dar uma olhada nesse protocolo, ver o que você acha. Não tem acho, cara. Tem questão técnica, tem rigor científico, tem boa prática. E isso as instituições precisam se preocupar. Algumas se preocupam. A imensa maioria dos 6 mil e tanto, estão nem aí, velho. O que importa é o caixa, né? E o que importa é não ter queixa no Facebook, no Reclame Aqui, essas coisas aí, né, que aparecem na televisão, de consumidor, dessas coisas. Não tendo isso daí, toca a boiada, como disse o ministro lá, né? E o paciente, infelizmente, ele acaba virando um insumo dentro desse processo. Ele não é centro do cuidado, nem aqui, né? Mas ele acaba um insumo. Ele entra, sofre uma metabolização e sai do outro lado. E nessa metabolização, o que eu quero? Agradar o médico, muitas vezes, agradar o operador e ganhar dinheiro. Então, enquanto essa mentalidade for predominante, você tem problemas, E essa instituição pode até conseguir o selo, não vou dizer que não vai conseguir, mas ela vai sofrer, né? Vai doer para conseguir, né? Porque vai vir avaliador, então, tem que perseverar nisso, tem que prestar atenção naquilo, tem que fazer não sei o que lá, né? Imaginando que você está numa metodologia boa, avaliadores bons, né? Então, é isso que a gente tem feito quando a gente faz trabalho de consultoria. Basicamente, a gente tenta melhorar esse nível de maturidade da instituição, tirar um pouco esse lance de ONA 1, 2, 3, meio, 5, não sei o que. Essa área é ONA 2, mas a outra área, não existe isso, isso é uma bobagem, tamanho de um bonde, né? Não existe a área ONA 1, a área ONA 2. Ah, mas o avaliador veio e deixou 3 observações para você, só uma para mim, eu sou melhor. Velho, isso é muito tosco. Mas a gente escuta nas organizações esse tipo de besteira, sabe? Então, limpar isso daí e entender exatamente o que é importante, o que é relevante com o paciente no centro, foco no paciente. Então, é qualidade, segurança, experiência, é isso que a gente vai perseguir, né? E isso nem sempre é fácil, tá? Às vezes você precisa quebrar uns ovos, vencer umas resistências para conseguir esse tipo de abordagem. Tudo bem? E qual a sugestão aí que o senhor dá para quem está começando, para quem está iniciando agora, né? Para quem quer acreditar, quem está buscando a acreditação? Primeiro, não desista. Não desista. Sobreviva, não entregue a toalha na primeira coisa. Encontre uma boa certificadora e case com ela, né? Faça tudo no mesmo. Eu não estou dizendo que vai com o IBS, vai com... Não estou nem dizendo se você vai fazer a ONA ou qualquer outra, mas escolhe uma metodologia não baseado
em moda, nem baseado em custo, se você puder, né? Claro, se você não tem dinheiro, velho, aí, né, se ajeite comigo e dê graças a Deus. Mas se você tem a opção, né, você tem um leque aí de opções, por exemplo, vou entrar na ONA, você tem um leque de certificadoras. Veja como elas trabalham, veja o que faz sentido para você e case com ela, né, no sentido de faça o diagnóstico com ela, faça as educações educacional, acompanhamento educacional, participe dos cursos, dos grupos, dos WhatsApp, do que tiver, velho. Por quê? Porque você vai aos poucos trazendo aquele jeito de pensar, aquele jeito de falar para dentro da instituição e vai alinhando as suas pessoas em cima de um jeito de fazer. E se a certificadora que você escolheu é ISQA, ela tem validade internacional, fique tranquilo, você está recebendo o que tem de melhor do ponto de vista de boa prática, né, do mercado. Então, essa é a mensagem que eu daria para quem está começando na qualidade, começando no processo de certificação. Escolha muito bem sua IAC, né? E uma vez escolhido, persevera, cara. Tem dia que você vai querer matar os caras, porque ele não é fácil, não é gostoso o tempo inteiro, né? Eles vão chegar para você e falar, olha, então, você tem aqui oportunidades de melhoria. Oportunidade de melhoria quer dizer, meu, tá uma bosta, velho. Entendeu? Você não entendeu nada, velho. Então, é o jeito bonitinho que o avaliador vai te dizer, velho, existem fragilidades, velho, tá ruim, cara, né? Então, e obviamente, se você tiver ainda mais vontade e mais grana, contrata a Papai Azul. Que aí a gente... Certo? Tem que vender o jabá. E assim, certo? tem que vender o peixe. Para finalizar, a gente tem encontrado bastante pessoas querendo ser avaliadores, né? Iniciando aí nesse caminho da avaliação. Avaliadora pesada. Acha que é bem legal, né? Acha que é legal, tipo assim, porque a qualidade é cachaça, né? Você bebe, você nunca mais esquece, né? Mas existem essas pessoas que querem entrar nessa área, estão buscando essa área. Né? O senhor já tem uma bagagem. A Dani pergunta aqui, você considera que quem não é da área sua pode trabalhar com certificação? Claro, deve. Nós temos arquiteta, nós temos engenheiro, nós temos advogado. Pasme. Existe advogado trabalhando com certificação, sim, né? E são muito bem-vindos, porque conseguem ter um olhar que muitas vezes eu falo aí, a área, né, de saúde, está viciado, você já vê aquela coisa, você já enxerga, o cara vem, sei lá, um arquiteto, ele olha, sabe, o negócio do design, o negócio das posições, ele fala, cara, não tinha pensado nisso. Então, ele realmente agrega a gente lá no IBS, agora puxando a brasa um pouco para o IBS, a gente gosta muito dessa pluralidade, né? Então, vira e mexe, risca e trisca, aparecem ali criaturinhas, sei lá, estatístico, físico, uns negócios que você fala, velho, de onde saiu esse pessoal? E agrega, entendeu? Ajuda bastante. Então, para se tornar avaliador, e para a gente encerrar, porque como dizem por aí, o tempo ruge, para se tornar avaliador, primeiro você precisa querer, ter disponibilidade, ter vontade para estudar, né? Tem muita coisa para estudar, você estuda o tempo inteiro, porque está sempre aparecendo coisa nova, e pensa num negócio que o avaliado gosta e virar para você e falar, você já conhece, vocês usam, você já ouviu falar da escala de, né, inventa um nome, às vezes até inventa, cara, né? Às vezes eu falo, não, nunca ouvi falar, me explica como é que funciona. Aí o cara vai explicar, nem ele sabe o que é, ele leu em algum lugar, né, e traz. Então, muito, muito interessante. Então, você tem vontade, prepare-se para estudar bastante, está sempre precisando estar atualizado. Você precisa fazer 2 cursos, essencialmente. O de avaliador da ONA e o do avaliador da IAC que você escolher. Né? Então, todas as IACs, praticamente, quase todas, fazem cursos de formação de avaliadores. Fiquem atentos aí às redes sociais, para o IBS muito frequentemente tem, então precisa fazer esse curso, e precisa fazer o curso da própria ONU, tá? Aí você se torna um avaliador, todo avaliador está ligado a uma IAC, Instituição Acreditadora Certificada. Então ele faz ali o seu vínculo, né? E uma vez vinculado, aí depende da dinâmica da IAC, da quantidade de visitas, você vai ser chamado para fazer as visitas. Normalmente tem uma fase que eles chamam de trainee, né, visitas que são para aprender, e depois você vai como avaliador aspirante, às vezes direto como avaliador pleno, até se tornar avaliador líder, né, que seria o ponto mais alto aí
dessa, entre aspas, hierarquia. A gente fala que não é exatamente uma hierarquia, porque hoje o pessoa é líder, no outro dia ele é avaliador comum, no outro dia, enfim, não tem essa questão. A liderança é apenas para ter um representante ali dos avaliadores junto ao cliente, mas não é uma liderança do tipo, faz assim, faz assado, não gostei disso. Não, os avaliadores, eles são, pelo menos lá no IBS, né, muito autônomos e muito capazes, né? Então, você pega a gente que é muito fera naquilo que está fazendo e é difícil você virar para o cara e falar não é assim, né? Então... É tudo bem que eles façam nossos cursos, né? Pode, e dá uma... fazer os cursos, claro, muito bem, João, bem lembrado. Os cursos da Papaya, nós vamos estar lançando aí uma bateria bem interessante, né, João? Os cursos Joia, os cursos in company, então vai ter bastante novidade aí para vocês. A Dani fala que é formada em relações públicas, excelente, tem muita coisa que você vai poder contribuir sendo avaliadora do processo. Estou falando ONA, mas pode pensar nas outras também. Os outros processos são um pouco diferentes, né? Então, para ser avaliador Qmento, para ser avaliador Joint, da AXA, da NAIRO, você tem outros aí, realmente vocês precisariam entrar em contato com essas instituições para se apropriar de como é esse formato. Normalmente você casa com a metodologia também, né? Então, por exemplo, eu sou avaliador ONA, né? Então eu não avalio, eu tenho clientes Qmento, eu tenho clientes Joint Commission, conheço a metodologia, mas não sou avaliador dessas metodologias, tá? Então, não é que o cara vira avaliador e ele está avaliando tudo, né? Não, ele tem um compromisso ali com a metodologia, claro. Ok? Tudo bem? Tudo bem, gente. Então, obrigado. Muito legal. Foi ótimo, doutor. Obrigada. Vamos conversar mais vezes, mais pra frente. Legal. Vamos sim. E a Dani ficou animada. Eu acho que a Dani está vindo, bom. Hein? Acho que a gente conseguiu uma avaliadora aí. Um abraço, pessoal. Bom dia, boa noite. Obrigado, um abraço. Bom trabalho. Não esqueça de salvar. É isso aí. Tá bom. Obrigado. Valeu. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, gente.